E o tema da live de hoje é sobre panelas e utensílios, como fazer boas escolhas para que você tenha um ponto positivo, né? Que de forma que esses utensílios, essas panelas, não sejam um ponto negativo para o controle dos sintomas da autoimune. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Autoimunidade em Foco. Meu nome é Thales Faé, eu sou nutricionista integrativa e aqui neste canal nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem algum problema autoimune, alguma doença autoimune, a silenciar os sintomas de forma definitiva e sem tomar remédio. Ou seja, conquistar a remissão, né? Deixar a doença adormecida, inativada. E talvez você saiba, talvez não, mas o nosso corpo, ele tem uma incrível capacidade de se regenerar e de se desintoxicar diariamente. Nós temos um mecanismo interno que faz isso, tá? Mas todos os dias e cada vez mais com esse mundo globalizado, né, diferente de muitos anos atrás, na época da sua avó, na época de Jesus Cristo, cada vez mais nós estamos tendo contato com substâncias que são nocivas. E esse excesso de substâncias ultrapassa o limite que o corpo consegue lidar com tais substâncias, gerando uma sobrecarga. Né? Então é demais, aumentou-se muito as toxinas, e isso faz com que o nosso sistema interno de colocar isso para fora tenha suas funções prejudicadas, ele não dá conta porque ele está sobrecarregado. E toda essa carga tóxica gera desequilíbrio, olha só, no seu sistema imunológico, no seu sistema de defesa. E se a gente está falando aqui sobre doenças autoimunes, sobre controlar os sintomas da autoimune de forma que você consiga se livrar, ou pelo menos, né, minimamente diminuir o número de medicamentos que você toma, então a gente precisa sim agir reduzindo esse número de toxinas que você tem contato diariamente. É óbvio, nós não vamos conseguir eliminar. O meu objetivo aqui é dar a informação para vocês de forma que você fique atento e busque diminuir o número de substâncias que você tem contato diariamente, tá bom? E além dessas toxinas todas, além de gerar um desequilíbrio no sistema imunológico, ela também age principalmente no sistema endócrino, né? Sistema de produção de hormônios e no sistema neurológico, tá? Então, olha só, se você tem autoimunes relacionadas à parte neurológica e endócrino, além do próprio desequilíbrio do sistema imunológico, você tem mais um ponto negativo com o excesso dessas toxinas que vem através de panelas e utensílios que você tem na sua casa contato diariamente, tá bom? Porque eu não quero te assustar, mas todos os dias nós temos contato com mais de 60 mil substâncias químicas nocivas. É isso mesmo, mais de 60 mil. Então, a gente tem contato através de aditivos alimentares, de medicamentos, de agrotóxicos, poluentes do ar, enfim, uma infinidade de formas da gente ter contato com essas substâncias. E a gente dá um nome, talvez você já tenha ouvido falar, em xenobiótico. E essas moléculas químicas estranhas, elas vêm dessas 60 mil substâncias que eu falei que a gente tem contato diariamente e também podem ser originadas internamente por meio de substâncias produzidas pelo próprio metabolismo das nossas bactérias, fungos, enfim. Tá? Mas aqui hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar de panelas e utensílios domésticos que estão agregando, né, aumentando a sua exposição a xenobióticos, né, toxinas de forma geral. E olha só, esses xenobióticos,
eles conseguem cair na corrente sanguínea através do intestino, o famoso intestino que a gente está aqui constantemente falando, batendo na tecla da importância de um intestino saudável, de um intestino íntegro, para quem tem uma autoimune, para quem tem uma autoimune ativa e deseja se livrar dos medicamentos, deseja inativar essa autoimune, que é o mais importante, né, e voltar a ter qualidade de vida. Esses aditivos, eles conseguem entrar no sangue através desses buracos que estão no intestino. Então, quanto pior tiver, quanto mais toxina eu tiver contato e mais esburacado estiver o meu intestino, maior a minha exposição, né, o meu contato com essas substâncias, tá? E aí ainda tem um ponto negativo, né? Essas substâncias são bioacumulativas, ou seja, elas vão se acumulando e vão se depositando nas nossas células, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, tá? E aí, para a gente começar a falar, eu vou falar sobre os migrantes de embalagens. Né? O que é migrante de embalagem? Uma substância que sai de um lugar e vai para um outro lugar. É um migrante, tá? E os migrantes de embalagem é principalmente o plástico, esse bendito desse plástico que a maioria de vocês tem contato todos os dias de diversas formas, tá? Então, esse plástico, esse potinho vagabundo aqui, principalmente, né? E quanto mais vagabundinho, mais fininho, mais descartável for, pior, né? Então, nesse plástico, a gente tem polímeros de petróleo. Você não precisa decorar isso, tá? Mas é uma mistura, o que é isso? Uma mistura de várias substâncias, dentre elas, o mais famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o bisfenol A, né? Essa é a substância mais famosa do plástico. E a outra substância são os fitalatos, né? São mais de 50 tipos de fitalatos. Então, quando você usa um plásticozinho porcaria desse aqui, né, ó, já tá até amassando, só de pegar. Quando o alimento está em contato com esse plástico, só dele estar em contato, ele já libera um pouquinho desse bisfenol A e desses fitalatos, tá? Mas tem como a coisa ficar ainda pior. Tem como ficar pior. Que é quando a gente, por exemplo, aquece esse plástico aqui. Quando aquece, piorou. Quando a substância que eu coloco aqui é rica em gordura, piorou. Quando a substância que eu coloco aqui é rica em ácido, piorou. Quando a substância que eu coloco aqui tem álcool, piorou. Então, o que faz piorar, migrar ainda mais as toxinas deste plástico para o alimento? Aquecimento com álcool, ácido e gordura. Então, por exemplo, você faz um molho de tomate. Olha só, faz um molho de tomate ácido. Tem um pouco de gordura ali que você refogou, o azeite, às vezes você colocou uma gordura boa, né? Um azeite, uma banha, enfim. Aí você coloca nesse plásticozinho que sobrou. E você leva para a geladeira. Ou você leva para o freezer. Ou pior, você aquece isso aqui no micro-ondas. Você está migrando, estimulando demais sair o bisfenol A e os fitalatos desse plástico para o alimento. Então, só de ter contato você já libera um pouco, tá? Mas tem como ficar pior quando, como eu falei, libera essas substâncias, né? Quando você leva para o aquecimento, quando você congela, quando você coloca esse alimento é ácido ou alcoólico ou gorduroso, piorou a situação, tá? Então, meus amigos, minhas amigas,
que você pode fazer? Faça a substituição desses plásticozinhos por trigo. Por trigo, ó, por vidro. Tô falando aqui de trigo, por vidro. E não é, ô Lisa, não fica assustada não. O objetivo aqui não é fazer terrorismo, é dar informação para vocês, poderem se atentar e mudar, porque talvez você já está cansado de saber que isso aqui não é legal, mas eu quero te mostrar que isso aqui é pior do que você está pensando. E às vezes você pode estar pensando, poxa, mas é caro. Isso aqui é barato, isso aqui é muito barato, tá? Isso aqui é muito barato. Então, o que você pode fazer? Você vai trocando gradativamente as coisas que você tem na sua casa por vidro, né? Então, você vai comprar potes de vidro como esse e vai trocando 20, 25, 30, 40 reais. É mais caro isso aqui? Infinitamente maior. Maior o preço. Mas vai trocando devagarzinho. Né? Não precisa amanhã jogar tudo fora. Um dia você compra um, mês que vem você compra outro. Quando vê, você já trocou grande parte dos seus potes da sua casa. Tá? Vai por mim, vai fazendo assim, né, gradativamente. Quando vê, você tem um bom estoque de vidro na sua casa, né? Então, o vidro, além de ser muito mais higiênico, não vai ter esses migrantes de embalagem plástica que estão te afastando do controle da autoimune, tá? Aí tem gente que pergunta, Thales, mas a tampa é de plástico? A tampa é de plástico, mas você não vai entupir esse pote de comida até o fim dele para encostar nessa tampa. É só não deixar encostar e tá tudo bem, vai ficar só em contato com o vidro. Aí você guarda na sua geladeira, você leva para o seu freezer, ou você que leva a marmita para o trabalho, leva num pote de vidro também, até porque provavelmente você vai aquecer isso de alguma forma no seu trabalho, né? Então tenha potes de vidro. Fechou? Combinado? Vai fazendo essa mudança gradativamente. E pode ser que você esteja se perguntando, mas Tarles, e os potes que são bisfenol, sem bisfenol A, que são BPA free? Por exemplo, esse aqui tem um símbolo, né? BPA free, né? Sem bisfenol A. Mas lembra que não é só o bisfenol A, é os fitalatos também. Então, o bisfenol A, que é o mais famoso, né? Nas mamadeiras, por exemplo, já é proibido ter, em plásticos daquela marca famosa, que talvez você saiba qual é, já não tem mais bisfenol A, mas tem mais de 50 tipos de fitalatos, tá? Então, a melhor opção é essa aqui, tá? Vai trocando. E consciência ambiental, né? O plástico é muito gera um resíduo tóxico para o planeta também, né? Tem pouca durabilidade e uma questão de consciência também, né? A gente usar coisas que são mais reutilizáveis do que tão descartáveis com uma vida útil tão baixa quanto isso aqui, tá bom? E aí, pode ser que você, né, tenha utensílios de plástico, por exemplo, para não só de plástico, mas utensílios sintéticos para mexer a sua comida, né? Por exemplo, as espátulas, né? Se você tá ali mexendo na panela e essa espátula de plástico ou de uma outra substância sintética, né? Junto com esse aquecimento, junto com a fricção, né? De você passar na panela isso, você está liberando essas toxinas do plástico, do silicone, etc e tal, para a panela, para o alimento que você está cozinhando. Uma opção de espátula, presta atenção, é as espátulas de bambu, tá? E não vem falar que é caro, isso aqui custa menos de 5 reais. Bambu, não é madeira, é bambu.
tá? Então, isso aqui não vai ficar raspando a sua panela, destruindo a sua panela e migrando coisa da panela para o alimento, né? Não vai liberar toxina, né? Porque é bambu, não vai liberar substâncias negativas para o seu alimento. Então, na sua cidade, você vai achar isso aqui, tá? Procure isso aqui. Só que o que é importante de prestar atenção? Isso aqui, esse bambu, ele é mais poroso. Então, a gente tem que ter um cuidado com a condição higiênica disso aqui, tá? Então, o que é, qual que é a minha dica para você? Lava, né? Vai lavar normal e deixa no escorredor isso aqui secando com, né, arejado, de preferência não guarda na gaveta, tenha tipo um recipiente que você pode colocar suas espátulas em que elas ficam sempre arejadas. E se sua pia ficar perto de uma janela, né, que bate sol, que vem um ventinho, deixa ali perto para, né, esse calor, esse sol que vem ali indireto, não ser favorável para a proliferação de micro-organismos aqui, tá? Porque isso seria um ponto negativo desse tipo de espátula. Mas aí você precisa cuidar, tá? Então, madeira não, isso aqui não é madeira, isso aqui é bambu, tá? Bambu. Importante, começou a ficar com fissura, começou a ficar destruído, descarta, joga fora, tá? Compra um novo, descarta no lugar adequado, né? Por quê? Porque se tem fenda, tem rachadura, né? O resíduo alimentar entra ali e isso gera uma proliferação de micro-organismos que não é interessante também para você que deseja controlar os sintomas da autoimune e se livrar dos medicamentos, tá? Então, todo tipo de plástico, qualquer tipo de substância sintética, gente, silicone, tudo isso vai passar, tá? Em maior ou menor grau. Então, diminua, troque tudo que você tem de espátula de silicone, por exemplo, pelas espátulas de bambu, pelas colheres de bambu. Não é madeira, é bambu. Então, evita todos os tipos de utensílio de plástico, enfim, de substâncias que não que sejam sintéticas. Né? Silicone, por exemplo, é sintética. Né? As latas também, né? Uma coisa que também libera no revestimento metálico das latas e daquelas embalagens Tetra Pak, sabe? Que vem o leite, vem suco, vem creme de leite, enfim, coisas que vem naquela embalagem Tetra Pak, ali também tem bisfenol A e fitalatos. Então, né, a ideia é diminuir o consumo desses alimentos, desse tipo de alimento, e quanto mais você esmagar, mexer, amassar, congelar, levar para a geladeira, né, a melhor coisa, se sobrou alguma coisa de uma latinha ou de um tipo de embalagem Tetra Pak dessa, coloca no vidro e armazena. Não deixa isso, não leva isso para a geladeira. A diferença entre o bambu e a madeira é que um é bambu e o outro é madeira, tá? E a madeira é muito mais porosa, então vai ser bem negativo para essa questão de micro-organismos que vão. O alimento é um veículo de vida, né? Então, é uma matéria orgânica, então favorece a proliferação de micro-organismos. A gente não quer que isso aconteça, tá? Então, a gente também tem que pensar na questão higiênica. Por exemplo, eu estou aqui até aqui para mostrar, né? Eu uso uma garrafa de vidro também, né? Que você pode também usar aí na sua mesinha e você tomar as coisas na garrafa de vidro. Principalmente quando você vai viajar, vai expor ao sol, etc e tal. Sobre água, o que eu acho interessante, tá? Se você compra aquelas bombonas de água, não sei como chama aí na sua região, aqui na minha região chama bombona de água, né? Aqueles garrafões, sei lá, de 20 litros, né? Aquilo é um plástico, né? Então fica liberando ali, né? O entregador vem lá da fábrica, fica num caminhão, que às vezes passa o dia tomando sol, aquela água dentro do caminhão,
depois vai para a distribuição, depois o motoboy vai lá, coloca na caçambinha da moto dele, mais sol, mais sol, mais sol, e aí chega na sua casa já uma bomba de água de bisfenol A e fitalato, tá? Então, qual que é a minha sugestão para você? Barato, acessível, mais barato que água mineral é o filtro de barro. O filtro de barro é uma opção barata, acessível. Você compra um filtro de barro por R$ 150, tá, gente? Sei lá, 5 vezes que você pede uma água mineral, você já pagou o seu filtro de filtro de barro. Uma vela custa menos de R$ 20 se você troca essa vela a cada 6 meses. Tem que trocar a vela. Então, esse filtro de barro é uma interessante opção para você. A água fica fresquinha. Ah, Thales, mas tem que encher. Tem que encher. Tem que encher. Se você acha isso muito difícil de fazer, meu Deus do céu, tem que encher, tá? Então, uma opção acessível aí para você não ter que usar essa garrafa, essa bombona de plástico aí que vem com água mineral, tá? E os utensílios, né? Por exemplo, as panelas. Esse é um tema polêmico, falar sobre panela, e eu vou expor aqui as questões e cada um vai escolher fazer o que acha, né? A informação vai ser dada e aí o que você vai fazer com ela é responsabilidade sua, tá? Não fica comentando aqui, ah, Thales, mas é difícil, ah, mas eu não consigo, ah, mas assim não dá para viver. Se você pensou isso, sai dessa live e tá tudo certo, tá? Aqui não é lugar para gente que fica reclamando. Eu tô te oferecendo uma solução e não uma dificuldade, tá? Então, o objetivo não é fazer você viver numa bolha, é te dar informação de forma que você diminua a sua exposição a essas toxinas, esses metais, todos esses xenobióticos que estão atrapalhando você a silenciar a sua autoimune. O sábio é aquele que vê na informação uma oportunidade e não uma dificuldade. Em nenhum momento eu estou falando aqui uma coisa que é inacessível, tá? Então, dá um jeito, não arruma desculpa, arruma uma forma de melhorar, tá? Dentro das condições que você tem. Faça o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer ainda melhor. Tá bom? É isso. Vamos falar então sobre panela. Então, as panelas são uma grande fonte de metais tóxicos, né? O que é o metal tóxico? Que não tem função benéfica no seu organismo e ainda te intoxica. E a grande questão é que esses metais, né, que a gente tem contato, e a gente tem muito contato, não só com panelas, mas com várias outras substâncias no dia a dia, mas hoje o tema aqui é este, né, a gente vai acumulando isso. Então, por exemplo, hoje muita gente já faz um exame simples de sangue, por exemplo, de alumínio, de chumbo, né? Um laboratório simples, você vai lá e consegue coletar e saber quanto tem de chumbo e alumínio correndo na sua corrente sanguínea. Mas o grande problema, e às vezes vai dar baixinho mesmo, porque aquele exame é o que está pegando na sua corrente sanguínea, é o que está circulando no seu corpo, tá? Então, se você, a não ser que você tenha comido alumínio, né, tomado esteja intoxicado de forma aguda, né, tenha tido um contato muito significativo, de alta densidade naquele momento, não vai dar muito alto mesmo. E que bom que não deu muito alto se você já fez esse exame. Mas o grande problema é que este alumínio, esse chumbo, esses metais, eles saem do seu sangue e vão se alojando nas suas células. E o que está dentro da sua célula, esses exames simples de sangue não conseguem pegar, não conseguem detectar. Tá? E aí pode te dar a impressão errônea de que não, eu não tenho alumínio, não tenho chumbo no meu corpo.
Mas, criatura, quanto tempo você está comendo em panela de alumínio há 50 anos a comida? É um pouquinho? É um pouquinho que libera na comida? É, mas é um pouquinho todos os dias da sua vida, faz 50 anos. Então, esse exame aí não pega o alumínio que está correndo, que você se expôs durante uma vida inteira. Esse exame de sangue comum aí pega só se você tiver intoxicado mesmo, né? Então, esses metais tóxicos são um gatilho aí para a ativação de uma doença autoimune ou de forma que contribua negativamente para que você consiga silenciar os sintomas da autoimune e conseguir desmamar os seus medicamentos, né? Então, servem como um gatilho. Aumentam radicais livres, aumenta a inflamação, altera o funcionamento de como os hormônios, neurotransmissores do corpo funcionam. E se você já me segue aqui há algum tempo, você já entendeu que o objetivo não é tratar a doença autoimune. O objetivo é tratar você que é um ser integral que tem uma doença autoimune em atividade. Mas o foco não é tratar a doença, é tratar você para que essa doença que você tem hoje, que se chama autoimune, não encontre em você o ambiente favorável para ela se desenvolver e se manter em atividade. E aí é que entra essas questões dos metais tóxicos, por exemplo, né? Como que eu posso pensar em remissão autoimune? Como posso pensar em controle de doença autoimune se eu estou há 50 anos me expondo a alumínio, a chumbo, tá? Então, as panelas de alumínio, assim como as panelas de teflon, são a pior espécie. São a pior espécie que você pode ter no seu dia a dia. Fuja do alumínio e do teflon. São as piores espécies de panela. Principalmente se você raspa essa panela. Fica a dica aqui. Imagina você que pega, vamos supor que você seja uma espátula de inox ou de alumínio. Aí você pega na sua panela de alumínio e de teflon e fica mexendo, e fica raspando, e fica pegando a comida, raspando nessa panela. Você libera ainda mais alumínio e teflon para a comida que você vai ingerir e vai se acumular no seu organismo. Só de você fazer só esse aquecimento da panela já libera no alimento, mas se você raspa isso, pior ainda, óbvio, né? Então, fuja. Aí a gente vai ter as panelas medianas, as panelas meia boca, porque nenhuma é tão ruim quanto alumínio e teflon. Quais que são as meia boca? Tá? As de cobre, por exemplo, né? A gente tem as panelas de cobre, porque assim, a panela, ela normalmente ela tem um revestimento. E na parte interna dela, ela é geralmente alumínio, níquel, enfim. Então, tem panelas que tem o entremeio dela é isso, níquel e alumínio principalmente. E aí, o revestimento, por exemplo, pode ser de uma outra substância, tá? Então, a grande questão é se esse revestimento é suficientemente bom para não deixar passar o que está ali no entremeio, né, para o alimento. Então, por exemplo, as panelas de cerâmica, elas são chumbo e cádmio no meio. Isso, mesmo que poucos, são liberados para o alimento. Né? Isso pode, se é uma panela colorida, igual tem uma marca bem conhecida de panela de cerâmica, que ela é pintada, né? Então, essa tinta, para ela ficar ali na panela, ela tem metal, né? Então, evite essas panelas coloridas. E a de cerâmica, quanto mais fina, pior ainda.
E se você raspa esse revestimento, você está perdendo ainda mais a integridade disso, dessa panela, tá? As de ferro, né, as panelas mais antigas, elas têm alguns inconvenientes também, porque elas começam a oxidar, né, e enferrujar. E aí pode ser que você ingira essa ferrugem para dentro do seu organismo. Além disso, elas podem aumentar o ferro do seu organismo, né? Então, tem gente que tem deficiência de ferro, mas tem gente que tem excesso de ferro. Se eu já tenho um excesso de ferro, uma ferritina elevada, eu tenho contato com panelas de ferro, eu estou aumentando ainda mais a minha reserva de ferro no fígado, né, através da ferritina, e que é extremamente oxidante, além de ser um tipo de ferro que não é muito interessante de ser utilizado, né? Então, tem que tomar cuidado com essas panelas de ferro, né? As panelas de aço inoxidável, por exemplo, que é uma panela famosa aí, que todo mundo acha que é excelente, também ela tem um revestimento, né, de alumínio, de cobalto, né, de cádmio que pode passar para o alimento, assim como as panelas de inox. Então, eu costumo dizer que essas panelas, elas são meia boca, porque elas não são 100%. Ou seja, elas são bem melhores do que as de alumínio e de teflon, mas elas não são a melhor panela que existe, tá? E aí, pode ser que você esteja falando, mas panela de inox é melhor, já ouvi falar que cerâmica é boa, não sei o quê. O que acontece? E também tem outras pessoas da visão de integrativa que a gente usa um aparelho como este aqui, chamado aurímetro, né? E no aurímetro a gente consegue fazer testes. E eu consigo fazer testes, por exemplo, de metais nessas panelas, né? A gente faz um teste ali, deixa fervendo água com bicarbonato de sódio, e a gente consegue fazer um teste da presença desses metais, de forma que esses metais que estão na panela são liberados para o alimento ou não, né? E eu já testei todas essas panelas e todas elas liberam alguma quantidade de níquel, de chumbo, de mercúrio, enfim, tá? Então, elas não são, né, inox, inox, ferro, qual que é outra? Aço inoxidável, enfim, outras, cerâmica, né, elas são menos piores, mas elas não são 100% idôneas. E como que você pode fazer? E quais são as melhores, né? Para quem está perguntando qual é a melhor. E eu não vou falar marca, tá? Eu não vou falar marca porque eu estou numa rede aberta aqui. E o Conselho de Nutrição não considera ético que nós que a gente fale de marcas em redes sociais. Então, você pode ver algumas pessoas falando, mas eu quero fazer as coisas direito, né? E não prefiro falar sobre marcas respeitando a ética do meu conselho profissional. Então eu falo o tipo, mas eu não vou falar marca, tá? E quais são as mais recomendadas? Mais recomendadas, a mais recomendada é uma panela que é feita de aço cirúrgico. Essa é a panela melhor que existe. O revestimento dela é de alumínio, mas ela não deixa, o entremeio dela é de alumínio, mas ela não passa para o alimento esse alumínio, porque o revestimento dela é de aço cirúrgico e ela consegue dar conta de não deixar esse alumínio passar para o alimento, tá? Então, essa é a melhor panela que tem. Mas ela é uma panela muito cara. E como aqui nessa rede social você não me vê falando sobre coisas que são inacessíveis, inatingíveis à maior parte das pessoas, eu costumo indicar muito uma panela que é a de pedra-sabão. Para quem nunca viu, isso aqui é uma panela de pedra-sabão.
né? Porque ela é em conta, é acessível e ela não tem metais. Então, você não passa, ao cozinhar com ela, você não passa coisa para o alimento, né? Então, ela é a melhor, ela não é uma panela de aço cirúrgico, que é a melhor que tem no mercado, mas ela é 1000 vezes mais acessível que uma de aço cirúrgico. Se você pode investir numa de aço cirúrgico, a melhor é a melhor que tem. Se você não pode, a opção que eu indico para os meus alunos é essa aqui de pedra sabão. Ela é uma panela mais pesada, tá? E você encontra facilmente em sites pela internet, tá? O que é importante cuidar dessa panela aqui? Assim como os utensílios, né, de bambu, o que tem que tomar cuidado é que essa é uma panela porosa, né? Então, se você tem que ter cuidado com a questão higiênica dela, para que não acumule aqui restos de alimento que você não consegue ver, tá? Não é perceptível, mas que você esfregue muito bem ela, e da mesma forma que as espátulas de bambu, você deixe secando num lugar bem arejado, né? De preferência, se tiver um solzinho na sua janela, deixa ali perto também, para ela secar bem e para essa porosidade dela não ser um veículo para a proliferação, né, de micro-organismos aqui, tá? Que são do alimento. Mesma coisa, então olha só que combinação interessante. Você tem uma panela de pedra-sabão, que é acessível, e você pode mexer com a sua espátula de bambu. Então, você não vai liberar nada que tem aqui, tanto pela panela quanto pela própria espátula que você está utilizando, né? Que não está arranhando esse utensílio. Uma coisa bem importante para vocês terem em mente é que se você não pode fazer essa troca agora, né? Você não pode fazer essa troca agora. As de vidro também passam um pouco, tá? Para quem está perguntando, eu testei através aqui do meu aparelhinho, tá? Como eu disse, essa é a panela com melhor custo-benefício e a única que é 100% é a de aço cirúrgico. Ah, Thales, mas essa é aquela. Não, a melhor que tem é aço cirúrgico, tá bom? E a opção mais em conta é a pedra sabão. Se você não pode fazer essa troca agora, o que é importante você ficar atento? Você cuidar da temperatura, porque quanto maior a temperatura, se você é daquela pessoa que tem panela de alumínio, de teflon, seja do que for, e você cozinha em fogo alto, quanto maior a temperatura, mais você vai liberar isso para o alimento. Se tá velha, toda descascada, joga fora. A outra questão é, use uma espátula que não vai ficar arranhando essa panela, tá? Então, o fato de você usar algo que não risque esse revestimento, né? Que não fique fazendo uma fricção ainda maior para o alimento, de forma que isso piore ainda mais a situação, tá? As de barro, mesma coisa, ela é mais porosa, então tem que tomar cuidado com a higiene dela, por conta dela ser mais porosa. E ela é bem mais porosa, de barro é bem mais porosa que a de pedra sabão. É isso, pessoal. Então fique atento às espátulas, os utensílios que você usa no seu dia a dia, né? Tenha essa consciência e pense, o objetivo hoje aqui não foi falar sobre você viver numa bolha ou algo assim. E sim, você ter atitudes simples do seu dia a dia que podem fazer você, com trocas simples do seu dia a dia, que podem fazer você diminuir e muito a carga tóxica do que você tem contato diariamente, tá? Então, se você gostou deste vídeo de hoje, coloca aqui nos comentários para mim o que você aprendeu hoje nesse vídeo e deixa o seu like, o seu joinha aqui para mim. E envia esse vídeo para uma outra pessoa que tem doença autoimune e que está buscando silenciar os sintomas, se livrar ou pelo menos diminuir o número de medicamentos, tá bom? Então,
te desejo uma saúde plena, uma vida plena e até próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!